Bom dia mais uma vez, meu nome é Silvio, professor da classe dos jovens da Igreja Metodista em Vila Penteado. Hoje estaremos dando nossa aula de número 12. O tema é Diaconia, Serviço para o Reino. O texto bíblico se encontra lá em Atos 6, de 1 a 15. Eu estarei lendo para vocês até o 4 e vocês completem a leitura em casa, por favor. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro e alimentos. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Bom, o termo diaconia, ele provém do grego e tem o seu significado de servir à mesa. Seu sentido mais amplo é simplesmente servir. Esses dois grupos culturalmente distintos na comunidade, hebreus e helenistas, ambos eram da matriz religiosa judaica. Porém, o primeiro grupo tinha mais afinidade com a cultura tradicional da Palestina, enquanto que o outro grupo era oriundo da dispersão judaica, com a cultura grega ou helênica, né? Esses dois grupos se envolveram em uma tensão por causa da distribuição diária de alimentos, pois os helenistas reclamaram, né, que as viúvas dos hebreus estavam sendo mais favorecidas do que as suas viúvas nessa distribuição. Os apóstolos, né, percebendo a gravidade do problema, agiram para resolvê-la e não deixar que a situação se agravasse e prejudicasse a caminhada da igreja que estava nascendo, né? Então, com a participação da comunidade, foi encontrada uma solução, onde eles entenderam que era necessário, né, distribuir as tarefas. Isso não era possível que tudo fosse feito apenas pelos 12 apóstolos. E eles queriam os 12 simplesmente terem como prioridade a propagação do evangelho naquele momento. Aí, sendo assim, a comunidade de fé elege um grupo de pessoas capacitadas para se encarregar daquela demanda. Assim, os apóstolos focaram na proclamação da palavra, né? E o outro grupo se dedicaria prioritariamente ao serviço das mesas, né? John Wesley, fundador do movimento metodista, em suas notas explicativas sobre o Novo Testamento, diz que o ministério diaconal foi instituído para cuidado, especialmente com os pobres, as viúvas e os estrangeiros. E acrescenta, né? Os diáconos de ambos os sexos foram constituídos para esta atividade. E voltando ao texto, né? Foram eleitos pelo povo Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Deus escolhe seu povo, né, para diferentes ministérios
que visam o crescimento do corpo de Cristo. Ele chama pessoas diferentes para diferentes funções, né? Cada qual exercendo com autoridade conferida por Deus e reconhecida pela igreja, lógico, o dom que recebeu. Porque na igreja nenhum ministério é superior ao outro, né? Todos têm o seu papel na expansão e na proclamação do reino de Deus aqui na terra, né? Todos visam o serviço a Deus e ao próximo. Não basta apenas proclamarmos a salvação e nos esquecermos do cuidado com as pessoas, né? Em suas necessidades, sejam elas materiais, emocionais e qualquer outra, né? O ministério cristão não pode ser exercido de qualquer maneira. Por isso, os discípulos pediram que fossem pessoas idôneas, pessoas que tivessem uma reputação sem manchas. As pessoas escolhidas, né, para servir as mesas, elas precisavam preencher alguns requisitos, né? Além das habilidades naturais, outros requisitos como a integridade, unção e sabedoria. E para concluir, eu queria dizer para você o seguinte: nem sempre, né, nós queremos nos envolver com as demandas da nossa comunidade de fé. E até apresentamos motivos razoáveis, né, para isso, né? Precisamos estudar, construir nossa carreira e futuro, queremos um tempo maior para nós, né? E muitas vezes achamos que podemos deixar para nos envolver na vida da igreja quando formos mais velhos. Mas Deus conta conosco na juventude, com nossa força, talento, criatividade, né? Para tornar a comunidade um espaço rico em diversidade, amor e serviço. É necessário vivenciarmos o que lemos nesse texto bíblico, né? Servindo a Deus, tanto no ordinário, isto é, naquilo que podemos fazer para nós mesmos com amor e suor, quanto no extraordinário, né? Naquilo que Deus faz em nós e através de nós, para a edificação da sua obra e construção do seu reino. Essa é a mensagem que eu tenho hoje para vocês aqui da palavra. Deem uma lida no texto, ele é muito mais profundo, ele explica ali porque foram escolhidos os 7, eles precisavam cuidar da comunidade para que não houvesse conflitos, a igreja estava nascendo naquele momento e os 12 apóstolos tinham que se focar na expansão da palavra, na criação dos seus discípulos também, né? Para que o reino chegasse aonde chegou. Hoje vivemos numa igreja, numa comunidade com ministérios e ali se iniciou os ministérios, ali se iniciou a divisão. E Deus nos chama a todo momento, Deus nos chama em qualquer idade, não importa se você é novo, se você é velho, se você está na meia-idade, não importa. O chamado, ele é colocado no nosso coração, usa as nossas habilidades e nos completa com a experiência do sobrenatural nas nossas vidas. Deus faz, Deus transforma, Deus cura, Deus restaura. Isso não mudou nada desde aquela época e nos dias de hoje. Então eu quero hoje deixar com você, jovem, esse pedido, né? Se dedique, se coloque à disposição do seu Deus, da sua obra, da sua igreja, porque o necessitado precisa, né?
que a gente esteja trabalhando para que eles possam ser alcançados. Temos trabalhos tão bonitos na nossa igreja, né? Sábado de manhã, distribuição de pão, distribuição de cestas básicas, distribuição de roupas. Abrimos o bazar no sábado e ali todos podem pegar à vontade roupas e é tremendo, gente. Nossa igreja hoje pode dizer com a boca cheia que somos importantes ali na comunidade que vivemos, porque servimos as pessoas, ajudamos as pessoas. Então que isso hoje enche o seu coração de alegria, enche o seu coração de transformação e você possa estar disponível para a obra. Deus abençoe a vida de vocês esse domingo e que Deus possa falar a cada dia contigo, em nome de Jesus. Amém.